Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está consumindo esse conteúdo aqui, mas estamos com mais um episódio do X-Talks com uma super convidada. Mas antes de apresentar minha convidada, eu quero agradecer para os nossos parceiros, apoiadores e patrocinadores. Vamos começar pela HD Sports Complex, uma nova HD lhe espera para jogar futevôlei, fut7, vôlei de praia, fazer uma festa. HD Sports Complex. E também a Pronto Smart, a melhor assistência técnica de Apple de Porto Alegre. E também vende iPad, iPhone, MacBook, AirPods, Apple Watch, tudo que você quiser em relação à Apple, a Pronto Smart tem. E também tem coleta e entrega, tá? Precisa ir arrumar algum probleminha no teu telefone, não quer sair de casa, fala com o Fábio e com o Diogo lá que eles resolvem para você. Ótica Gravataí, mais de 40 anos no mercado, experiência diferenciada da Ótica Gravataí, Via Moura Veículos, do meu amigo Miro, da Marigob, o meu carro, eu digo aqui todos os episódios, o meu carro é da Via Moura, carro para pessoas exigentes. E também, para fechar, Original Way, a tua próxima agência de viagem, Suelen Ribeiro. Que prazer em tê-la. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Empresária, empreendedora, lidera um movimento importantíssimo aqui em Porto Alegre para os empreendedores, além de ser modelo, influenciadora, um fenômeno. Que prazer de ter aqui comigo. Léo, muito obrigada. O prazer é meu e eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar participando aqui desse podcast que já é sucesso, né? Olha, eu vou te dizer que eu estou surpreso com os comentários, principalmente dos convidados, né? Que tá bem interessante. Então, assim, é um prazer te ter aqui conosco. Tenho certeza que vai trazer muito mais brilhantismo aqui para o nosso podcast. E espero poder ajudar um pouquinho aí. Tá bem. Um pouco de conteúdo. Su, olha só. Todo mundo que senta nessa cadeira aí responde 3 perguntas. Perfeito. Quem tu és, o que tu faz e como que tu faz ajuda as pessoas. Perfeito. Eu me chamo Suelen Ribeiro, eu sou uma apaixonada por empreendedorismo, por empreender e por ajudar as pessoas a encontrarem a sua melhor versão. E eu ajudo essas pessoas através do meu trabalho. Eu atuo em 3 áreas, que é arquitetura, moda e beleza. Então, na arquitetura, eu faço ambientes bonitos para as pessoas se sentirem bem. Então, tem coisa melhor do que tu trabalhar num lugar bacana ou tu ir para tua casa e ela está aconchegante, está à tua cara. Verdade. Não tem, né? Eu empodero mulheres através das minhas roupas de couro. Eu tenho uma marca de roupas de couro que leva o meu nome. Que legal. Que é Suelen Ribeiro Couros. E o couro é um elemento, é um material que ele tem um poder intrínseco nele. Então, uma roupa de couro, um corte bem feito, uma cor bonita, ela empodera a mulher. A roupa empodera a mulher. Então, eu empodero mulheres através dos looks. Que legal. E com a beleza, tem uma linha de produtos para os cabelos e para o corpo, um autobronzeador e iluminador corporal. Então, a minha linha de produtos é shampoo, máscara, spray protetor térmico, perfume para cabelo, óleo reparador. Então, eu ajudo as pessoas a se embelezarem de fora para dentro. Porque muitas vezes, principalmente falando de mulheres, né? As mulheres, eu acredito que elas têm mais altos e baixos em relação aos homens. E uma maneira de elas se sentirem mais empoderadas é com autoestima alta. E a autoestima alta, muitas vezes, ela começa de fora para dentro, né? O ideal é a gente estar de dentro para fora, mas às vezes a gente tem que começar de fora para dentro. É um artifício, né? É. Que legal, olha só que legal. Ô Su, mas assim, antes de a gente falar um pouquinho dos teus negócios e tu explicar melhor como que funciona nessas tuas 3 vertentes, conta um pouquinho pra gente de ti, né? Quando tu era Suelenzinha lá, como que tu resolveu entrar, né? Nesse mundo de moda, de influência. Então, pra gente, de fato, conhecer, né? Da onde que começou essa veia aí, para até chegar agora que, enfim, tu estás liderando, né? As mulheres aí pela AGE, né? Eu acabei não falando da AGE, né? No ano de 2022... né? Eu sou ainda, né? Estou como presidente da AGEPOA, que é a Associação dos Jovens Empresários de Porto Alegre, que o principal objetivo é desenvolver, conectar e capacitar o jovem empresário. E o jovem empresário, as pessoas, pelo nome jovem, as pessoas
ligam à idade. Mas hoje o jovem empresário não é mais aquele jovem de 20, 25 anos. É o jovem no empresariado. Então, tu pode ter 50, 60 anos, mas se tu entrou agora como empreendedor, no mundo do empresariado, tu és um jovem empresário. Então, isso é legal que fique claro. Inclusive, então, o que a gente faz? Como eu falei, é conectar, a gente traz pessoas para fazer a conexão em eventos como o Happy Hour Empreendedor, que é um evento onde tu palestraste. Capacitar é justamente isso, a gente traz alguém referência na sua área, no mercado, e dá um conteúdo para os associados da AGEPOA. Então, é assim que a gente faz a capacitação. E desenvolver. Então, a gente também tem alguns, o AGE Capacita, alguns programas dentro da AGEPOA que a gente ajuda o jovem empresário a se desenvolver dentro do empresariado. Então, é uma coisa bem bacana. Eu acabei sendo escolhida para ser presidente dessa última gestão por conta dessa minha veia empreendedora e por eu ter vários negócios. Então, eu falo muito sobre isso, assim, que a gente pode ter, sim, várias coisas, desde que a gente faça uma de cada vez. Então, e até aproveito aqui para agradecer, né, a tua participação, Léo. O Léo foi maravilhoso, foi um conteúdo incrível, foi o último Happy Hour Empreendedor que nós tivemos no ano de 2022. Fechamos com chave de ouro com essa palestra, que foi, assim, ó, foi uma virada de chave para muita gente, né? Isso, obrigado. Tu estava comentando em relação à gente, eu preciso agradecer. Sim. Realmente, assim, eu é quem agradeço, porque realmente, assim, foi incrível. De verdade, foi incrível. Eu nunca tinha palestrado no Dado. Muito legal. Uma turma com sede de aprendizado. Eu já conversei com 30% das pessoas que estavam lá, porque, enfim, né, eu fiz aquela ação, né? Com o QR Code, que as pessoas me chamaram para a gente conversar e tal. Mas os feedbacks são muito positivos, né? Não só em relação à minha palestra, mas ao evento em si, né? Eu acho que a tua fala ela é perfeita. Foi o que eu ouvi, sabe? Foi fechado com chave de ouro, então foi um baita de um evento. Gerou muita conexão. Assim, eu estou muito satisfeito com as pessoas que eu conheci, de verdade, assim. Acho que a gente precisa incentivar o jovem empreendedor, porque eu também sou um jovem empreendedor, né? Eu estou há 4 anos empreendendo. Então, a incentivar que ele participe desses eventos, que ele vá a grupos, que ele participe de masterminds, enfim, que ele se conecte com outros empresários, principalmente com empresários que já estão à frente, como é o teu caso, né? Que já está há bastante tempo empreendendo, porque a gente aprende muito. Muito. E além de aprender, a gente troca muito e se conecta com pessoas que talvez eu estivesse já precisando, sim, mas ainda não tinha encontrado aquela conexão exata, vamos dizer assim, né? Então, esse último evento da AGE, para mim, foi isso. Além de ter me gerado muitos negócios, foi muito bom, de verdade. Eu me conectei com pessoas que eu estava precisando, sabe? Bom. Não, eu acredito muito nessa questão energética mesmo. A gente se conecta na hora certa com as pessoas certas. Exato. Mas tu falou uma coisa que é super importante, dos empresários, dos jovens empresários, estarem sim nesses meios. Porque surgem oportunidades que, de repente, nunca iriam surgir se tu não tivesse inserido nessa situação. Então, tu conhece pessoas, tu troca um cartão, daqui um pouco tu gera uma parceria de negócio, daqui um pouco tu contrata algum serviço, daqui um pouco te contratam. Então, assim, faz uma troca, enfim, permuta, enfim. Exato, tem várias situações que podem ocorrer, que tu nem imagina a partir de um encontro desse de empreendedores. Porque o que eu acho legal do Happy Hour Empreendedor? É que ele é uma maneira, Happy Hour, ele é um pouco mais descontraído, então tu pode tomar teu chopp, beber o que tu quiser, comer o que tu quiser. Acho que isso é legal. Mas ele tem essa veia de as pessoas estão lá para empreender. Não é um bar que tu vai beber com os amigos. Exato. É um bar que tu vai, pode estar com os amigos, mas o assunto é empreendedorismo, é negócio. Exato. Então, acho que todo mundo, depois que veio a pandemia de 2020, 2021 para cá, cresceu muito o número de empreendedores no Brasil. Sim. Então, tipo, nós somos 48% empreendedores, imagina, é muito número, né? E cresceu muito por conta da pandemia, das pessoas terem que se reinventar, umas porque queriam, outras porque tiveram, né? Claro. Mas independente disso, então eu acho que a maneira de fomentar os negócios é um empreendedor apoiando o outro. E se eu não me engano, tem um dado que diz que 98% das empresas até 3 anos quebram, né? Dessas novas, né? Elas fecham. Então, o quanto é importante estar em eventos como estes que tu
além de te conectar com pessoas que podem, né, de alguma forma, te ajudarem ou te influenciarem de alguma forma, também aprende. Com né? certeza. Então, assim, eu aprendi muito aquele dia, sabe? Então, realmente, se você que está assistindo é aqui de Porto Alegre, né, da região metropolitana, Felícia age, procure grupos onde você tenha, né, empreendedores não só do seu nicho, saia fora da caixa. É importante ter outras visões para o seu negócio. É muito enriquecedor participar desses eventos. Não, e também um detalhe que tu falou que é super importante, que as pessoas procuram muito eventos no seu nicho. Só que o teu cliente, ele não tá no teu nicho. No teu nicho tem um parceiro que pode vir agregar alguma coisa ao teu trabalho. Obrigada, Rafa. Mas o teu cliente, ele tá em outros nichos. Exato. Então, assim, tem que circular, tem que ir. E esses eventos da AGEPOA, obviamente eu sou suspeita para falar, mas eles são eventos realmente muito legais. E que bom que tu foi, que tu pôde presenciar isso, tanto como participante e também como palestrante, né? A gente também sempre traz um empreendedor da vez. Uhum. No último Happy Hour foram 2 que ele conta a sua trajetória empreendedora de sucesso. Incrível. Por que de sucesso? Porque a gente tem que inspirar quem está começando. A gente tem que inspirar quem ainda não virou a chave do sucesso. Então, a gente sempre traz alguém que conta a sua história. Olha, comecei assim, comecei assado. E teve um momento da virada de chave. Cada um tem no seu momento, né? Enfim, perfeito. Vai muito das oportunidades, da pessoa criar as oportunidades de ir atrás, fazer acontecer, fazer até dar certo, né? E eu vou te dizer assim, antes de a gente seguir, eu sinto até vergonha do que eu vou falar, mas eu vou falar, não tem problema. Eu recebi vários convites do William para eu ir em outros eventos e eu nunca fui. Foi a primeira vez. E sabe quando tu chega e diz, cara, não é possível. Por que eu não vim antes? Por que eu não vim antes? Sabe? Ou porque um cliente... Cara, não fui porque eu não quis. Né? Não vamos aqui inventar história. Então eu digo, se você tem a oportunidade de participar de grupos como estes, em qualquer lugar do Brasil que você está assistindo, participe. Vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Mas assim, eu acho que a gente vai na hora que tem que ir. Na hora que tem que ir. De repente, se tu fosse antes, tu não ia ir com essa cabeça, não ia estar de repente aberto, disposto, e tu foi numa condição super legal, e que bom que hoje tu tá falando aqui no teu podcast, convidando aí os jovens empresários, associem-se na AGEPOA, gente. A gente tá com uma campanha de 30% de desconto para os novos associados, e também sempre no final do ano tem o Prêmio Jovem Empresário, que é um prêmio que os associados da AGEPOA concorrem por serem destaques nas suas áreas, enfim, mas para isso tem que ser associado da AGEPOA, né? Legal. E, Su, vamos dar alguns passos para trás, tá? A gente tá falando do final agora, né? Do final, de agora, né? Não do final. Mas, enfim, conta como que foi lá no teu início, quando que tu começou a despertar essa veia, assim, empreendedora, que tu começou a buscar uma carreira, enfim, como é que foi isso? Então, eu sempre, na minha família, a minha família de trabalhadores, tá? Então, enfim, a minha mãe, ela era, não dona de casa, mas, tipo, ela era mãe, depois que se divorciou, que ela foi trabalhar, enfim, hoje ela é fisioterapeuta. Uhum. Mas ela trocou de faculdade várias vezes durante o ano, porque ela engravidou muito jovem, né? Sim. Os meus pais eram separados, meu pai tinha uma transportadora e também era advogado. Transportadora de caminhão mesmo, né? Meu avô tinha. Então, os meus 2 avós eram caminhoneiros. Olha só. Então, bem legal. Daí meu avô, pai do meu pai, criou uma transportadora e, enfim. Então, meu pai trabalhava parte na transportadora e parte era advogado. Então, a minha família, ela é uma família de trabalhadores, não de empreendedores, né? No sentido de ir lá e criar algo. Tipo, meu pai tinha herdado algo que era do meu avô. Então, como os meus pais se separaram, eu ainda era muito pequena, a minha mãe sempre inseriu muito em nós somos em 3 meninas, daí tem um irmão parte pai, essa questão de trabalhar, de ser independente, de buscar a sua independência e não ficar dependendo de marido, né? Uhum. Então, isso foi uma coisa muito presente na minha infância, assim, por mais que meu pai tivesse uma condição boa, enfim, sempre nos proporcionasse, obviamente, né, filhos de pais separados sempre tem uma certa dificuldade. Sim. Sempre foi uma coisa que minha mãe mostrou, tipo, olha, nunca dependam de homem, né? Então, isso foi uma coisa muito intrínseca na gente, eu digo em mim, nas minhas irmãs, que fez com que a gente sempre buscasse a nossa independência. Meu pai também, mesmo tendo a transportadora e sendo advogado, ele sempre nos colocava no trabalho. Então, tipo,
nas férias, assim, de alguma secretária, alguma funcionária, ele nos levava para trabalhar com ele. Fazer o backup. Fazer backup. Tipo, era 7h30 da manhã, a gente tá saindo para trabalhar e voltava de noite, entendeu? Legal. Então, nunca teve... Eles sempre foram... O meu pai sempre foi mais rédea curta, assim, sempre nos colocou no trabalho. E isso foi muito que eu aprendi, assim... da vida, assim, né? De desde cedo, então, eu ter que conquistar minhas coisas. Então, às vezes, eu queria, de repente, uma bolsa, alguma coisa que era um pouco mais, digamos, fútil. Meu pai dizia, não, então tá, então tu trabalha esse mês lá nas férias da fulana e tu vai ganhar tua bolsa. Então, as coisas sempre foram, de uma certa forma, conquistadas. Em troca de trabalho. Em troca de trabalho. Legal. Eu sempre gostei muito de moda, tá? E eu sempre quis estudar moda. Mas, quando eu acabei o colégio, eu acabei cedo, tinha 16 anos, eu entrei na faculdade logo, assim. E aqui em Porto Alegre não tinha moda, só tinha em Caxias do Sul. A minha irmã já estava na faculdade, minha irmã mais velha. Então, quanto mais filhos na PUC, mais desconto tinha, né? Então, não tinha condições da minha família me sustentar em outra cidade, uma outra faculdade. Então, eu acabei optando por administração. Na verdade, foi uma opção sem ter muitas opções, né? Era o que tinha, vamos dizer assim. Era o que tinha. Por eliminação. Direito era uma coisa que eu não queria. Eu queria moda, mas moda não tinha. Então, vou fazer administração, que é algo que abrange tudo. E foi aí que eu comecei minha vida na faculdade, né? Então, eu entrei com 16 anos na PUC, eu fiz administração, me formei, sou administradora de empresas. Durante a faculdade, eu quis trocar várias vezes de curso, mas acabei, por força da minha mãe, acabei tendo que finalizar uma faculdade para depois fazer outra. E foi a melhor coisa que eu fiz. Isso eu agradeço muito a ela, porque por vários momentos eu não queria mais, eu queria trocar, e daqui a pouco eu ia ser mais uma daquelas pessoas que começa as coisas e não termina, né? Fica pipocando Fica pipocando, depois não faz nada. Então, foi muito bom. Nesse meio tempo que eu estava estudando na PUC, eu eu fiz estágio em banco, em escritórios. Só que os estágios da administração, eles são um pouco ingratos, porque eles te colocam como secretária, assim. Tipo, da parte administrativa. Daí, tu chega lá, tu é uma recepcionista, uma secretária. Então, acaba que... Não aprende, de fato, aquilo que tá estudando, aquilo que né? tá estudando. Mas é muito bacana, por outro lado, porque tu aprende o básico, tu aprende a atender uma pessoa, tu aprende a servir um cafezinho. Pode parecer bobo, mas isso também funciona. Tu aprende a fazer uma planilha, tu aprende, sabe? Então, são coisas muito básicas, mas que, ok, eu acho que a gente sempre passa por onde a gente tem que passar. Comecei a trabalhar no banco, trabalhei na Caixa, trabalhei no Banrisul, fiz estágio, né, durante a faculdade, e depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar na TV Pampa como apresentadora de um programa de televisão que se chamava Estúdio Pampa. Era um programa que estava recém começando, eu estava num evento de um amigo meu, de uma revista, e uma das donas da TV estava lá, era amiga desse meu amigo, e pediu meu contato para ele, porque tinha interesse que eu fizesse um teste para a TV. Eu nunca tive pretensão de trabalhar na TV. Eu tava lá na administração, né? Perdida. Sim, tava ali numa festinha, de boa. De boa, exato. Eu já tinha ido morar fora, já tinha ficado um tempo na Itália, fiz um pequeno intercâmbio, voltei, sabe aquela coisa, né? Surgiu a oportunidade, eu digo, bom, nunca pensei, mas a oportunidade tá aí, por que não? Fui, fiz o teste, passei e comecei a trabalhar na TV. Eu não sabia absolutamente nada. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas comunicativa, assim, falar entre nós. Assim, nunca fui de querer palco, né? De falar, de palestrar, enfim. Sempre fui mais tímida até. Mas a TV, ela foi uma oportunidade que surgiu na minha vida e, pra mim, ela foi maravilhosa. Eu entrei na TV, eu tinha 21 anos e eu saí de lá com 28 anos. Eu fiquei quase 8 anos na TV, 28, 29 eu saí. Então, pra mim, foi muito bacana, porque ali eu me desenvolvi como pessoa. Eu não tinha dimensão que era um espaço tão grande de 7, 8 anos, que legal. Léo, o tempo voa. Que legal. O tempo realmente voa. Foram 8 anos trabalhando na TV. É que o programa, quando eu entrei logo que ele começou. Então, quando ele começou, ele não era tão famoso. Ele foi ficando. E daí, no auge dele, foi que as pessoas começaram, de fato... A conhecer. A conhecer, assistir. Daí... E foi muito... Que ano que é isso? Te quebrei agora. Eu sou péssima com datas. Porque eu acho que essa janela de espaço aí é a janela que eu fui morar na Itália. Pode e aí ser. eu não lembro quase nada. Do programa.
Porque eu lembro vagamente, de verdade, assim. Olha, faz uns 8 anos que eu saí da TV e eu trabalhei lá uns 8 anos, faz uns 16, 17 anos isso. Então é isso aí. É isso aí. Era a época que eu ia e vinha e tal. E quando eu tava aqui, nem via TV, né? Ficava aqui um mês e pouco, só curtindo. Nossa, a gente passou muito rápido, que loucura. Que legal. E aí? Aí fui pra TV e pra mim foi muito bom, como eu falei, me desenvolveu. Eu aprendi a falar na frente das câmeras, aprendi a me portar. Porque quando a gente tá comunicando, quando a gente tem um microfone, a gente tem que sim cuidar o que fala. Claro. Uma coisa é uma conversa entre amigos, apesar de lá era pra ser uma coisa muito espontânea, muito, muito fluida, muito nada engessado. Sem roteiro. Sem roteiro, literalmente sem roteiro. Eu comecei a aprender várias coisas, a me comunicar, a me portar. Eu comecei a entender que nem sempre a nossa opinião ela tem que ser expressa de uma maneira nua e crua. A gente tem que cuidar com as palavras, a gente tem que cuidar com o que fala, a gente tem que cuidar como responde para o outro. Então, para mim, foi muito bom. Por quê? Porque a gente vive num estado que tem hoje que é 2 milhões de habitantes, Porto Alegre, grande Porto Alegre. E aquilo para mim funcionou como uma lupa, porque há 15, 16 anos as redes sociais elas não eram tão intensas quanto hoje. Sim, imagina se fosse hoje em dia, né? Se fosse hoje em dia, teria uma projeção nacional gigantesca. Gigantesca. E na época... Então, para mim, foi muito bom, porque apesar de ser um programa de entretenimento, era algo que tinha muita audiência. Então, independente... E estava sempre entre as 3 maiores audiências. Então, tipo, era um programa que legal. Que realmente fez um sucesso. E eu, de uma certa forma, acabei me posicionando e me destacando dentro do programa, né? Teve um momento que eu achei que já não dava mais, porque eu já estava com 28 anos, 29 anos, e para mim já não fazia mais sentido estar ali. Porque, como eu disse, nunca foi um sonho trabalhar na TV, foi uma oportunidade que foi maravilhosa, mas eu sentia que eu precisava de algo a mais. Mas, mesmo assim, eu nunca tinha pretensão de, tipo, quero ser uma super empreendedora, sabe? Eu queria ter algo, eu queria ser alguma coisa, assim, mas não sabia o quê. E, nisso, contratei uma coach para me ajudar, porque eu queria fazer uma transição de carreira e eu sempre fui muito estratégica nas minhas coisas. Eu queria aproveitar a popularidade que eu tinha na TV e direcionar para a nova área. Boa. Então, eu não queria sair e ficar na internet. Tipo, sai, fica esquecido e depois aparece. Aproveitar o engajamento. Aproveitar o engajamento. Aí, enquanto eu estava na TV, fiz uma coach, enfim, decidi que eu ia trabalhar com interiores, com arquitetura de interiores. Fiz uma pós em arquitetura de interiores na Uniriter, que era do lado da TV Pampa. Uhum. Fiz um curso de decoração e design de interiores. E da TV eu fui direto para Casa Cor, que é a maior mostra de arquitetura e decoração das Américas Latinas. Por quê? Porque eu fiz uma transição de carreira e eu precisava explicar para aquelas pessoas que me acompanhavam nas minhas redes sociais, que estavam recém começando e que me viam na TV, que eu era mais do que uma apresentadora de um programa de entretenimento. Sim. Que naquele momento eu estava projetando sonhos, casas, enfim. Legal. E a melhor maneira de eu mostrar isso era participando de uma mostra que as pessoas vão e vê o teu trabalho. Principalmente daquele próprio nicho, né? Exatamente. Então, foi bem legal. Foi foi um desafio, digamos assim, porque eu tive que fazer uma transição de carreira e de imagem. Porque o programa, a gente tinha que se vestir como se fosse para uma festa todos os dias. Então, era vestido curto, com brilho, muita maquiagem, cabelão. Coisas que eu até gosto, mas que para o dia a dia não funcionariam, né? Então, a gente tem... A preparação não digo longa, mas tem que dedicar tempo, Tem que né? dedicar tempo, exato. Então, eu precisei fazer uma transição de carreira e junto uma transição de imagem. Então, foi um desafio, mas foi muito bem feito, graças a Deus. Fiz 4 ou 5 anos de Casa Cor. Me projetei, Legal. me posicionei, comecei a pegar bastante trabalho. Daí, nesse meio tempo, eu fiz vários cursos, eu me especializei. Eu fui fazer um MBA em arquitetura de luxo em São Paulo. Eu fui para Milão de novo fazer um curso de design de interiores no Instituto Marangoni, que é super conceituado Legal. na área. Eu fiz uma pós em arquitetura hoteleira. Eu fiz um curso de arquitetura hoteleira de luxo em Nova York. Então, eu fui me especializar. Por quê? Porque eu queria dar o meu melhor no que eu estava fazendo. Mas eu sempre gostei da moda e eu notei, mais do que nunca, que a moda e a arquitetura, elas andam muito juntas. Então, o que é moda na arquitetura e na decoração, ela também é moda nas passarelas. Uhum. Então, são coisas que casam. A cor do ano da roupa é a mesma cor do ano
da parede, da paleta de cores da Pantone. Mas olha só. Então, então, tudo conectava. Então, quando eu ia fazer esses cursos de arquitetura, eu aproveitava e absorvia um pouco de moda, que era algo que lá de trás da infância eu sempre gostava. Então, eu tive muita influência também de gostar de moda, que eu tinha uma avó que era costureira. Entendi. Então, muitas vezes eu ficava com ela, fazia roupinha de boneca, enfim. Então, isso era uma coisa, assim, que eu gostava de costurar, gostava de customizar minhas roupas, sabe? Legal. E eu mesma passava noites costurando e bordando, e isso era coisa que eu fazia por gostar, de querer. É hobby? Hobby. Então, então eu vi que as coisas casavam juntas. Aí, num determinado momento, eu sempre fui uma pessoa que influenciei muitas pessoas no analógico mesmo. Uhum. Então, eu sempre fui uma referência de serviço para as minhas amigas. Por exemplo, eu quero uma dermatologista boa, Su, quem tu me indica? Ai, que linda essa tua roupa, da onde é? Ai, onde é que eu posso comprar um vestido? Onde é que eu posso... Por quê? Porque eu sempre fui muito exigente. E eu sou muito cri-cri para certas coisas. Então, acaba que eu tenho, digamos que um selo de qualidade, assim, que se eu vou é porque é bom, se eu uso é porque, de fato... Mas isso também... Olha só, antes de eu fazer o meu comentário, o diretor assoprou aqui para mim. Se você está gostando desse papo aqui, que está super legal, assim como esse, tem outros aqui no X-Talks, clica aqui, segue, né? Clica o sininho aqui para você receber as nossas notificações dos cortes, novos episódios. Su, isso é autoridade que tu estás falando. Porque quando as pessoas procuram a nossa opinião para tomar qualquer tipo de decisão, é porque você é autoridade naquele assunto. Mas antes de eu seguir nisso, eu quero te fazer uma pergunta. Tu comentou que tu buscasse um profissional para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento humano, enfim. O quanto foi importante para ti olhar para ti mesmo, se fosse possível, né, olhar para dentro, e fazer esse desenvolvimento pessoal para tu ir adiante, naquele momento de transição de carreira? Foi um divisor de águas. Naquele momento, hoje eu faço coach também. Naquela época, eu fiz coach com a Graça. Ela foi maravilhosa para mim. Ela foi um divisor de águas. Hoje tu faz com o mestrão. Hoje eu faço com o Márcio. São, né, diferentes épocas. Hoje eu faço com o Márcio. Hoje eu já estou posicionada. Hoje eu faço por uma outra situação. Uhum. O Márcio de Oliveira é maravilhoso. Um beijo pro meu coach. Ele é coach de líder de alta performance. Meu então, mentor, né? Meu Márcio, ó. Um beijo. Querido. E, olha, eu super indico. Para mim, foi um divisor de águas no momento que eu não sabia para que lado ia e eu precisava de uma direção. Então, o coach, é bom salientar que ele não diz o que tem que fazer. Ele faz questionamentos que tu mesmo encontra a tua resposta. Exato. Então, para mim, foi sensacional e hoje tem sido. Hoje, numa outra fase, eu tô fazendo esse acompanhamento. Num outro cenário, né? Num outro cenário e tá sendo, de novo, maravilhoso, né? E eu acho que... só vou fazer uma pincelada aqui, tá? Quando eu resolvi empreender, eu fiz 3 formações com o Márcio, né? E eu também trabalhei lá atrás como coach, né? Comecei como coach. Porque o coaching... E assim, não é clichê, tá? O coaching salvou minha vida, assim, sabe? O coaching me tirou da onde eu tava, totalmente insatisfeito, infeliz com as minhas escolhas, né? Óbvio. E fez com que eu olhasse que, sim, aquelas escolhas eram culpa minha, mas que eu poderia reverter aquela situação e buscar. Então, o coaching também foi muito importante para mim. Mudou, de fato, a minha vida. Eu aplico hoje nas minhas sessões de mentorias algumas ferramentas de coaching, mas diferente do coaching, como eu faço mentoria de negócios e para pessoas direcionadas para resultado, tem alguns caminhos que eu preciso indicar. Diferentemente do coaching, que ele fica te ajudando a encontrar esse caminho que, no final das contas, é aquilo que faz sentido para ti, né? Então, eu busquei esse outro caminho porque tem mais a ver com o meu perfil, tem mais a ver com o público que eu trabalho, tem mais a ver com o tipo de método que eu aplico, sim. Mas o coaching, ele é uma bela ferramenta para desenvolvimento, eu entender por que eu tenho as atitudes que eu tenho, né? Por que eu faço o tipo de escolha assim ou assado na situação X ou Y, é super importante para a gente entender que
nós temos padrões de comportamento, mas que eles podem ser quebrados, né? Temos paradigmas, né, que podem ser quebrados. Temos valores que vêm com os nossos pais, que estão tão intrínsecos que a gente acaba muitas vezes até repetindo, né, as ações que os nossos pais fizeram sem ter a mínima noção disso, né? E ações que a gente julga, né? Mas é simplesmente tu pegar, eu sempre falo isso para os meus mentorados, por mais maravilhosa que tenha sido a tua infância, como você foi criada, você não vai pegar a sua infância, a sua criação, copiar lá e colar para um filho. Porque o mundo é diferente. É verdade. E além do mundo ser diferente, hoje tu te dá conta que tem muita coisa que não fazia sentido. Para aquele cenário, era uma coisa. Hoje o mundo é outro. Sim. É só a gente parar para pensar que se eu falasse aqui a escalação do meu time do colégio, com todos os apelidos que tinham, tinha todo mundo preso, né? Por quê? Porque é diferente, Sim. né? Então, só para fechar aqui, eu queria ouvir de ti em relação ao desenvolvimento humano, porque eu também acredito muito nele, e assim como terapia e tal, acho que todo mundo precisa em algum momento parar e olhar por que está agindo de assim ou assado, porque a gente tem padrões de comportamento que, independente do cenário, a gente comete os mesmos erros e sem se dar conta. Então, para quebrar isso, né? Que legal, Sim. que legal saber que tu passou por isso. Não passei, eu sou a favor de tudo que é para o desenvolvimento humano, né? Eu acho que nem sempre, até curso de constelação familiar eu fiz e empresarial, não para eu aplicar, mas para eu entender muitas coisas. Então eu tô sempre também buscando não só conhecimento na área que eu atuo, mas também conhecimento para essa questão mais pessoal. Sim, não é tudo negócio também. Exato. Né? Então deixa eu ver onde é que eu parei. Eu parei na questão do coach, que eu fiz a transição de carreira, fui para Casa Cor. E nisso... agora eu voltei. Eu tava falando que eu sempre fui referência para as minhas amigas. Isso, que eu te falei que tu és autoridade, porque isso eu falo hoje para os empreendedores. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu fiz uma reunião ontem com uma empresa que acabou me contratando, que eles fazem um serviço maravilhoso, muito bem feito e entregam tudo que prometem. Mas o mesmo serviço eles não praticam com eles. Com eles. Então, qual é a maior referência de autoridade que tu pode colocar? É tu mesmo. Por isso que tu usa tuas roupas de Sim. couro, né? Tu és a tua influenciadora, a tua autoridade, né? Então, essa questão de ser autoridade é uma coisa que a gente vai conquistando com referência e relevância, né? Então, muitas pessoas também me procuram para perguntar isso ou aquilo, e eu sei que aquelas pessoas, principalmente as que são mentoradas por mim, se eu disser para elas assim, cara, eu acho que é esse o caminho, elas vão acabar indo, porque eu tenho um buy-in, né? Tenho um trust muito forte com elas. E eu acho que a gente vai falar disso ainda, esse é o trabalho da influenciadora, né? É mostrar para o seu público quais são os benefícios daquele serviço ou daquele produto, enfim. Aí eu comecei enfim, eu sempre fui referência também, eu sempre, modéstia à parte, tive bom gosto para me vestir, desde uma situação mais produzida quanto como uma situação mais básica. E eu comecei a fazer... eu sempre gostei de couro. Eu comecei a ver que o couro me empoderava. Porque eu trabalhava... eu ficava na função de escritório e obra. E com essa questão de Casa Cor, sempre tinha eventos à noite. Então, eu colocava uma calça de couro, uma blusinha básica. Na obra eu estava com uma rasteira, mas colocava um salto e eu já estava belíssima, estava pronta para o evento como pronta para a obra, literalmente. Larga uma jaquetinha de couro e aquilo começou a facilitar a minha vida, porque era uma questão só de trocar o salto para eu estar pronta para qualquer situação do dia. E como faz diferença o sapato, né? Muita! Eu trabalho com a Vicenza Calçados, né? Tô com a Vicenza aí já há um bom tempo. Eu treino toda a equipe da Vicenza e eu vou até lá, né? A igrejinha. É incrível. É incrível. Primeiro, assim, ver a fabricação do sapato é demais, né? Mas a Vicenza é uma marca maravilhosa. A Vicenza, um abraço, né? Pra Rafa, pra Luísa Furlaneto, pra Dona Jane, que me receberam lá, assim, ó, de braços abertos. É incrível o quanto um sapato e a diferença de um tipo de salto de cor muda tudo. Tudo, muda tudo. É incrível. Tu tá com o mesmo look, tu só troca o sapato, tu tá pronta para situações totalmente diferentes e opostas. Então, eu comecei a ver que o couro, aí comecei a fazer couro para mim, porque couro é uma coisa cara. Eu comecei, na verdade, a fazer porque eu comecei a usar
couro de piton. Hoje eu não tô com nada de piton. Mas o piton é couro de cobra. E o couro de cobra é muito caro. E eu daí comprei uma calça, comprei 2, só que eu queria ter uma de cada cor. Porque eu sou daquelas que, quando gosta de uma coisa, eu quero tudo igual. Gosto muito, quero tudo diferente. Aí, enfim, na verdade, foi umas amigas que me convidaram pra gente criar uma marca, enfim. Mas acabou que cada uma tinha uma profissão, nem chegou a acontecer. E eu comecei a fazer as minhas roupas pra mim mesma. Então, daí as pessoas chegavam, e daí eu comecei a usar, porque o básico eu já tinha, que eu comprava de outras marcas, né? Daí eu comecei a usar nas minhas produções. E as pessoas perguntavam, nossa, de onde é? Eu que vendo. Aí comecei, paralelo a tudo, a obra, tudo. Enfim, comecei a fazer roupa pra mim, as pessoas perguntavam. Então, em vez de eu dar nome de loja que eu comprava, eu fazendo, eu me indicava. E comecei a vender pras pessoas. Mas comecei de uma maneira muito, muito, muito puritana até, muito crua, muito sem profissionalismo nenhum. Eu tinha as minhas roupas que as pessoas provavam e eu encomendava com mais ou com um tamanho maior ou menor. Elas escolhiam, enfim, era super tranquilo. Então, eu tinha meu escritório de arquitetura, eu mandava todas as pessoas que trabalhavam comigo sair para a cliente poder provar, enfim, eu poder fazer aquele atendimento. Aí, minha irmã começou a me ajudar, enfim, atendendo as clientes. E começou a tomar uma proporção super bacana. Teve uma casa cor que eu fiz 2 espaços, que era uma barbearia e um camarim. E no camarim, eu coloquei as minhas roupas. De novo, eu direcionei aquelas pessoas que estavam indo para ver um espaço para conhecerem um produto que eu estava lançando. Então, visionária. Não, é estratégia. O empreendedor, ele tem que ter estratégia, entendeu? É o que eu digo assim, ó, o cara tem que pensar que no espaço dele, ele tem que monetizar. Exato. Como que eu monetizo cada canto, né? A gente tem que estar sempre pensando nisso, né? Tu tem que ver também onde tem oportunidade. Aí começou. Foi muito bacana, as pessoas começaram a conhecer. A recepcionista que ficava no meu espaço apresentava o espaço, falava, esse espaço foi a Suelen Ribeiro, que é esse designer Suelen Ribeiro, inclusive essas roupas ela que faz, e dava ali o cartão. E aí começou. Na sequência dessa Casa Cor, eu fiz um salão boutique aqui em Porto Alegre, que é a Maison 31, de uma cliente minha. E eu fiz um salão que foi, ele começou pequeno, e em 6 meses a gente dobrou o tamanho. Ficou um salão maravilhoso e eu perguntei para minha cliente se ela me locava um espaço na recepção para colocar 2 araras. E aí começou, porque eu saí da Casa Cor e eu não tinha onde colocar as roupas, né? O meu escritório de arquitetura tinha 4 pessoas trabalhando comigo, não tinha como, né? E eu tava muito crua ainda, porque aquilo começou a tomar uma proporção. Eu digo, opa, vou ver onde vai dar. Minha irmã entrou para me ajudar e ela cuidava de toda a parte de produção, de atender clientes, porque eu já não podia mais atender. Aí eu aluguei um espaço coloquei 2 araras na recepção do salão e comecei a divulgar muito o salão dela, que era um projeto meu de interiores. No salão estavam minhas roupas. Fiz parceria com todos os profissionais de beleza. Eu frequento salão sempre, então eu estava sempre no salão. E no salão eu comecei a captar muitas clientes. E foi muito bacana, porque foi algo que era uma coisa que eu sempre quis lá da infância, trabalhar com roupas. Nunca imaginei que eu ia trabalhar com roupa de couro. Que foi uma coisa que eu fui fazendo por hobby e acabou se tornando o meu xodó, assim. Eu amo trabalhar, eu amo vender roupa de couro, porque eu empodero mulheres. As pessoas vão no meu showroom. Hoje eu tenho um showroom, enfim, é uma loja física que é numa sala comercial. Aonde fica? Fica na Nilo Peçanha, no edifício Paride. Então, uma sala é o meu showroom, eu tenho uma funcionária ali atendendo, e a sala do lado é o meu escritório. Legal. Então, eu tô sempre ali. E a partir disso, o negócio tomou uma proporção super bacana. Hoje eu visto Maiara Maraíza, por exemplo, que são ícones da música sertaneja, que elas me encontraram nas redes sociais. Então, já vesti Giovanna Antonelli, Vanessa Giacomo, que são atrizes globais, Daniele Vinitz, Mona Lisa Perrone, que é jornalista da CNN. Então, e hoje tem uma grande procura de grandes artistas querendo usar as minhas roupas. Porém, eu não posso vestir todo mundo porque, né, até para algumas tem uma certa exclusividade, né? Claro. Mas graças a Deus... Por estratégia mesmo, Por estratégia mesmo, né? Então, e paralelo a isso, eu sempre tive... O meu cabelo sempre foi referência porque eu sempre arrumei o meu cabelo. Eu sempre uso ele arrumado, assim, escovado, limpo, bonito. E desde a época que eu trabalhava na TV... Então, as pessoas sempre também queriam saber o que eu usava no cabelo, enfim. E eu acabei sendo convidada pela Code Cosmetics, né?
o Fernando é um dos proprietários, que é teu amigo, para fazer uma collab com eles. Porque eu sempre indicava os produtos deles e eu sempre vendi muito para eles, acabei, né, vendia, né, por influência mesmo, e a gente criou uma linha. Então, eu comecei na pandemia, fazendo um tratamento de salão em casa, porque como eu sempre fui uma pessoa que lavei o meu cabelo em salão, quando veio a pandemia, tudo fechou, eu não tinha shampoo em casa para lavar o cabelo, mas eu lavava no salão, também usando os produtos deles, mas também para fazer tratamentos, né? Claro. Então, a gente criou uma linha de salão para fazer em casa, que começou com shampoo de limpeza e uma máscara reconstrutora, e depois a família aumentou. Hoje tem protetor térmico, tem perfume para cabelo, tem um óleo reparador, e hoje meus produtos também estão à venda nas lojas Belshops. Que legal. E também tem alguns salões de beleza, a gente tem uma linha profissional também, bem bacana. E paralelo a isso, eu lancei um autobronzeador e um iluminador corporal, porque tudo originou lá na TV, é muito engraçado, né? Porque uma coisa lá atrás eu nunca imaginei que ia ter essa proporção que ia me levar ao caminho do empreendedorismo. Como a gente só podia usar vestido, a gente tinha que estar sempre bronzeada. Sim. Mas o bronzeamento de maca, de cama, né, de cama de bronze, ele faz muito mal. E não tem sol todo o tempo. É verdade. Então, a gente fazia muito bronzeamento artificial, de jet bronze. E eu sempre indiquei muitas clientes para uma empresa que trabalhava com isso. E eu pensei, por que não ter a minha própria marca? Já que, né? E foi também, graças a Deus, é sucesso. Que legal. E então, hoje eu trabalho basicamente com os 3 pilares que eu sempre gostei, que é arquitetura, moda e beleza. E paralelo a isso, eu trabalho também, eu tenho vários trabalhos secundários em parcerias. Tipo, eu tenho uma amiga que tem uma agência de marketing em São Paulo, eu faço, junto com ela, posicionamento de imagem, de clientes. Então, ela atende toda essa parte de marketing, eu trato da imagem pessoal. Então, a gente quer posicionar a cliente como no mercado, então eu vou com ela no fotógrafo, visto ela, enfim, dou todas as dicas, enfim, porque é uma transição de carreira muitas vezes, claro. Né? É um posicionamento que a gente precisa. O que tu quer comunicar pro teu cliente? Não, e a nossa maior comunicação, ela é a corporal, né? Então faz muita diferença como que a gente se apresenta. Guria, que legal, vou deixar você tomar uma água aí, vou agradecer aqui para os nossos parceiros, patrocinadores, Pronto Smart, a sua assistência técnica de Apple em Porto Alegre, 1 ano de garantia, viu? Se der problema aí, ó, 1 ano de garantia, tá? Em todas as peças. Ótica Gravataí, a Ótica Gravataí, ela fica em Gravataí, mas tem teleentrega, telebusca, então assim, é só falar com a Cíntia lá e com a equipe dela que o pessoal vai lhe atender. HD Sports Complex, um abraço pro Felipe aí, pro CEO que revolucionou lá a HD, tá demais. Via Moura Veículos, veículos seminovos para pessoas exigentes, 15 anos de experiência no mercado. Life Audiologia, mais de 500 vidas impactadas, né? Tem que falar lá com a Letícia e com a Amanda. E para fechar, a Original Way, a sua próxima agência de turismo. Su, olha só, vou ter que te fazer uma pergunta aqui. Claro, várias. Como é que o Turco está se vestindo agora que ele tá mais perto de alguém que se veste tão bem? É porque foi sempre limitado. Pois é, então, na verdade, assim, ó, eu sempre respeito a particularidade das pessoas. Eu acho que tu não pode perder a tua essência, né? Claro. Mas claro que alguns toques, assim, né? Tem que ter, né? Sempre dá. Tem uma pessoa especialista em casa, né? Que legal. Então, tipo assim, eu sempre procuro, né? Mas sem anular a pessoa, né? Mas, obviamente, não tem como eu não dar os meus pitacos, né? Tem que ser, né? Mas, com certeza, ele tá muito mais elegante. Turco, um abraço. Tchê, e como é que entrou na tua vida essa questão de tu te tornar uma referência em empreendedorismo? Como é que começou isso? Porque, assim, eu te acompanho, inclusive vi um vídeo teu na Peugeot, né? Vi um vídeo teu na Peugeot muito legal. Eu te acompanho e eu vejo que tu está inserido em vários movimentos de empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino, né? Sim. Como que isso surgiu para ti? Na verdade, assim, ó, eu sempre fui muito transparente através das minhas redes sociais
com as coisas que eu faço. Então, eu compartilho com as pessoas, porque eu achei, desde lá de trás, que era uma maneira que eu tinha de mostrar para as pessoas no que eu estava me tornando, para as pessoas acompanharem, porque tu é uma coisa hoje, outra coisa amanhã, então, tipo assim, ué, Como assim? que capítulo da novela que eu perdi? Cadê o meio entendeu? desse livro? Então eu sempre fui muito transparente em relação a tudo. Então eu sempre, por exemplo, fui muito eu sou muito vaidosa e é uma coisa, isso é uma coisa que a gente, de uma certa forma, a mulher que ela é muito vaidosa, ela meio que sempre tem que estar provando que ela tem intelecto e não tem só a beleza, entende? É verdade. Então, verdade. tipo assim, é um desafio um pouco maior, sabe? Então, de uma certa forma, isso lá de trás eu já vinha. Então, eu acho que as pessoas acabaram se identificando de tipo, não, mas só um pouquinho. Ela é produzida, mas ela tem conteúdo, ela é inteligente, ela é estratégica. Então, eu tento compartilhar sempre isso. E coisas básicas, assim, como, por exemplo, eu sou muito transparente até com procedimentos estéticos, por exemplo. Se eu fiz lipo, eu compartilho. Se eu troquei a prótese, eu uso Mega Hair, eu compartilho. Porque eu não tenho problema com isso. Eu não acho... é um segredo. Não é um segredo. E tipo assim, que lindo o teu cabelo, que lindo isso. Daí eu compartilho tudo. E eu acho que essa transparência com as pessoas faz com que tu te torne real. Não é uma coisa tipo assim, não, ela é muito... Distante. Exato, sabe? Mas deixa eu só te ajudar. Tu sabe que se a gente parar para pensar que os maiores investimentos no Brasil hoje de receita de marketing é no Big Brother Brasil. Acredito. Que ele tem esse gatilho mental de curiosidade muito forte. É isso, né? Porque ontem eu tava conversando com o pessoal de uma agência e aí eles puxaram a minha orelha assim, cara, tu tem que mostrar mais os bastidores. Como assim mais os bastidores? Mais do que eu mostro? Não, mas tu é apaixonado por café. Tu não mostra tu fazendo café. Deu, porra, mas eu tenho que mostrar... Mas é que assim, é que isso humaniza. Não, e faz todo sentido. Tanto é que para complementar, toda vez que eu viajo, e cara, não precisa viajar, não precisa pegar avião. Se eu for pra praia, as visualizações dos meus stories, elas dobram. Sim. Porque o público gosta de ver esse bastidor também da vivência pessoal. Com certeza. Né? Então, hoje de manhã eu fiz um teste. Então, eu acordei, fiz tudo que me mandaram. Acordei, teriri, mandei uma mensagem. E realmente, antes de chegar aqui, eu estava olhando as visualizações, cresceu quase 30%. Bastante. Então, quer dizer o quê? Que o nosso público, ele nos segue porque talvez a gente seja autoridade em alguma coisa, né? Porque tem uma prova social muito grande, mas que a gente trabalha esse gatilho de curiosidade, né? O que ela vai fazer agora? Para onde ela vai? Para onde que ele está? Então, acho que as pessoas acabam se identificando com a gente, de alguma forma. Sim, e às vezes é um pequeno detalhe. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo do café. Daqui um pouco a pessoa te segue, mas tu falou, tu deu uma dica, tu explicou o negócio do café. Mas eu também gosto de café. Daí tu começa... Conectou. É um detalhe, é uma coisa boba. É um livro que tu posta, que a pessoa... ele lê esse livro. Então, eu acho isso... Até pra gente não ficar... Porque acaba que as redes sociais, elas são um meio que a gente tem de nos vender, né? É verdade. Tem pessoas que usam para apenas vida íntima, coisa muito pessoal. E tem pessoas como nós que usamos também como negócio. Exato. Só que eu acho que tem que dar essa humanizada, senão fica muito venda, exato. venda, sabe? Eu acho que é uma mistura de tudo. O que eu faço hoje nas minhas redes sociais? Eu tenho a minha pessoal, que é @surribeiroc, que é minha, e dali eu direciono para as outras coisas. Se a pessoa quer só ver minhas roupas de couro, tem o Su Ribeiro Couros. Se ela quer só ver coisas de arquitetura, tem Su Ribeiro Design. Se ela só quer ver produtos de beleza, tem Su Ribeiro Beauty. Mas, se ela quer acompanhar a Suelen, que na Suelen vai estar tudo e outras cositas más, ela me acompanha. Entendi. Então, tipo assim, eu não quero saber da vida da Suelen, mas eu gosto dos couros dela. Então tá aqui, ó. Aqui nos couros tu só vai ver couro. Legal. Tu entende? Então, eu acho que é uma coisa bem bacana. Então, eu acho que essa... um pouco é da pessoa. Eu sempre fui uma influenciadora analógica, tá? Mas um pouco também é dessa questão de transparência com as pessoas, né? Então, tipo assim, por que tu é autoridade? Por que as pessoas confiam no que tu fala? Por que tu é uma pessoa confiável? Que atitudes tu tem com as pessoas que te torna confiável? São várias coisas. É resultado, é congruência... E também é um pouco isso, assim, por exemplo, hoje eu sou esse ano, por exemplo, eu participei de inúmeras confrarias de mulheres empreendedoras e femininas. Eu também. Pra quê? Incrível.
pra contar um pouco da minha trajetória. E por quê? Porque as pessoas veem o que eu faço dar certo. Mas eu sempre falo uma coisa, eu faço até dar certo. Tem uma pequena diferença, né? Tu fazer e dar certo e tu fazer até dar certo. Tu fazer até dar certo é tu não desistir na primeira. É tu tentar, até ir lá e pá. Porque as pessoas acham muito... Quando a gente vê alguém de sucesso nos negócios, a gente pensa assim, nossa, que maravilha. Que sorte. Que sorte, que troféus e medalhas. Meu Deus, eu também quero. Só que o caminho do sucesso, ele é um caminho árduo. Não é fácil. E eu vou te ajudar aqui, tá? Eu falo muito, e eu falo muito isso para os meus mentorados. Quando a gente coloca uma tarefa lá que precisa ser executada no negócio, e aí ele volta e me diz, cara, isso aqui não deu muito certo. E aí a pergunta que eu sempre faço, tu deu o teu melhor para executar isso? Tu fez tudo que tu podia fazer para esse negócio dar certo? Ah, eu fiz mais ou menos. Bom, então a gente não sabe se ele dá certo, porque tu não deu o teu melhor. E em linhas gerais, o ser humano é assim. Porque quando começa a ficar difícil, a gente desiste. Claro. Porque a gente não gosta de processo, a gente gosta do resultado. A gente aprendeu a gostar do resultado. É por isso que tem tanta gente procurando apertar 2 botões para que as coisas aconteçam, né? Mas, na verdade, e na vida real, tudo tem processo. É o que eu digo, os 3 Cs lá do comprometimento. Começar, continuar e concluir. Por quê? As pessoas falam, eu começo um monte de coisa e não termino. Não, meu amigo, na verdade, tu nem continua. Não chega nem perto de terminar, né? Porque quando começa a ficar difícil, tu perde tração. Sim. Entendeu? Então, toda vez que alguém me fala que desistiu ou que não dá certo, eu pergunto, tu deu o teu melhor? Porque se tu deu o teu melhor, tu fez tudo o que tu podia e isso te levou a entender que tu precisa desistir, é porque tu colheu dados que realmente tu precisa parar aqui, né? Agora, se tu não deu o teu melhor e tu fez mais ou menos, a gente não sabe se vai dar certo, porque tu não executou. Quando eu comecei na arquitetura de interiores, foi muito bacana, porque eu já comecei com vários clientes. Mas chegou um determinado tempo ali que várias coisas deram errado e eu digo, não quero mais trabalhar com isso. Não vai dar certo. E eu pensei em desistir. Eu digo, não quero mais. Vou voltar pra TV, porque eu saí de portas abertas, né? Eu digo, não quero mais. Enfim, foi muito ruim, assim. E daí, na época, o meu ex-marido falou uma coisa que até hoje, assim, eu guardo. Ele disse assim, não, tu não vai desistir. Porque o maior número que tem são de desistentes, não de fracassados. Então, assim, tu quer dar um tempo... Não, foi assim, ó. Tu quer dar um tempo, tu não quer ir esse mês pro escritório e tal... Tudo bem, o escritório vai ficar lá o tempo que for necessário. Quando tu decidir voltar, tu vai voltar, mas tu não vai desistir. E isso, pra mim, foi uma super lição, porque eu seria uma daquelas pessoas que teria desistido lá na frente, lá no começo. E depois que tu passa essa fase muito difícil, nossa, tu só vai. É que nem jogar videogame, mal comparando, né? O continue, tipo assim, não passou de fase, volta, faz de novo. Daí tu vai te aprimorar, treinar, daqui a pouco tu passa, quando vê tu ganhou o jogo, entendeu? Porque, na verdade, isso não importa quantas vezes tu recomeça, importa quantas vezes tu desiste. É verdade. É sobre isso, porque a gente sempre, eu digo até quando a gente fala de gestão de tempo, né? O nosso maior desafio é a gestão de tempo, né? Mas tem uma coisa que ela se chama imprevisto. Ou seja, né? Não tem como eu saber o que vai acontecer. Mas... para eu gerir meu tempo contando com o imprevisto, é o seguinte, aconteceu o imprevisto, aquela tarefa, ou aquele reunião, aquilo que tu tinha, ela não pode ser descartada. Sim. Tu tem que reagendar, tu tem que realocar na tua agenda para que aquilo aconteça. Isso é gestão de tempo. Porque o que eu vejo muito aconteceu um imprevisto, não deu para fazer tal coisa, beleza, não vai ser feita nunca mais. Sim, entende? Abandona. Então, para nós empreendedores, para ti que tem aí vários negócios, se não tem uma organização de tempo, a coisa não acontece. Não acontece. Não tem como. Hoje de manhã eu fiz uma história de hoje eu tenho 7 reuniões e ainda vou gravar um podcast no meio de tudo isso. Como que isso dá certo? Dá certo por quê? Porque tem gestão de tempo. Sim. Tem gestão de tempo e a gestão de tempo é a conta, deslocamento para ir, para voltar, cal, tem que ter um intervalo para tomar uma água, ir no banheiro. Isso que eu tô falando é óbvio. Tá, mas é óbvio para quem? Sim. Porque tem tanto empreendedor O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito e executado. Boa. Né? É sobre isso. É sobre isso. Que legal, que legal. Ô Su, e conta mais pra gente dessa parte de empreendedorismo aí, porque eu acho muito legal o teu posicionamento. Dá um tempo, quer pegar um café? Não, que eu ia falar assim, ó, eu sempre escutei muito de, quem faz tudo não faz nada. Ou tipo,
tá focando nos cores, por quê? Porque a arquitetura não tá dando certo. Não tá dando certo. Boa. E É o julgamento. É o julgamento, e é aquele julgamento que vem de casa. Não, quem faz tudo não faz nada, foca numa coisa. O que eu acho sobre isso, tá? Eu faço várias coisas, porém, eu foco no que eu sou boa e eu delego o resto. Só que pra gente delegar o resto, tu tem que saber no que as pessoas também são boas. Sim, delegar uma arte. Exato. Delegar é uma arte, não é assim, toca pra escanteio ali, quem pegar, pegou. Não. Quem sabe fazer bem essa tarefa que tu pode delegar. Sim. Então, assim, os negócios, pra mim, eu tenho várias coisas, mas eu costumo dizer, essa é uma metáforazinha que eu repito sempre, porque fica muito claro para as pessoas entenderem. São como filhos. Então, assim, quando tu tem um filho, o que tu faz? Tu dá banho, tu troca a fralda, tu dá mamar, tu faz dormir, enfim, tu fica focado na criança. A criança vai crescendo, daqui a pouco ela já engatinha, daqui a pouco ela já come sozinha, daqui a pouco ela já toma banho sozinha. Daí tu vai lá e tem outro filho. O que tu faz? Tu continua dando atenção para esse filho, que já faz as coisas sozinho, mas tu foca mais no próximo, que ele vai precisar mais de ti. Ele precisa mais da tua atenção, do teu comprometimento para... Perfeita analogia, perfeito. Para tomar corpo. Então, assim, eu acho que as pessoas podem sim ter várias coisas, desde que elas façam uma de cada vez. É que as pessoas acham, Su, que ser multitarefas é ser produtivo. Não. Quando não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Porque multitarefa é aquela pessoa que faz um monte de coisa ao mesmo tempo e talvez não termina nada. Talvez não né? termina nada. Porque quando se fala de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente tem que entender qual é a qualidade da produtividade, qual é a entrega. Entrega? Ah, beleza, então faça. Agora, se tu tem muita coisa no teu prato e tu não consegue entregar com a qualidade que é esperada, desejada ou que é a tua régua, aí eu preciso parar e não, peraí, para onde eu vou, né? Porque o empreendedor ele é financeiro, vamos lá, esse pessoal que é o nosso público-alvo, assim, nos eventos de empreendedorismo. Ele é tudo, né? Ele é tudo. Ele é o cara que atende o cliente, que faz o vídeo, que cria o post lá no Canva. Cara, eu brinco. Tu trabalha de segunda a sexta? Trabalho. Então, tu tem 10 turnos de trabalho. Como que tu divide esses 10 turnos? Eu tô com dificuldade de criar conteúdo para o Instagram, mas eu não tenho grana para investir ainda, eu tô começando. Beleza. Quanto tempo da semana tu tá dedicando para criar conteúdo? Porque, assim, o empreendedor que está começando, o canal da mídia social é muito importante para venda. Muito. Né? Porque eu não posso viver só de indicações, porque daí eu tô na mão dos outros, né? E eu preciso me posicionar para criar autoridade, enfim, para tudo aquilo que a gente já falou aqui de gatilhos. E aí, como é que tu te organiza, né? Então, cara, pega um turno, é muito tempo, não sei o quê. Bom, então divide a tarefa, né? Vai ver lá a tática Pomodoro lá, faz um pouco de cada, né? Um pouquinho de cada tempo, mas entrega a tarefa, porque o empreendedor, ele precisa ser preditivo e não reativo. O cara que é reativo, ele vai estar sempre atendendo quem grita mais alto. É verdade. Né? Ele não consegue prever, ele não consegue sentar, eu acho que para amanhã eu podia fazer isso. Não, amanhã eu vou entregar esse aqui, já está à mão, meio caminho andado, eu vou fazer esse. Sim. E aí a qualidade da entrega, ela acaba caindo. E a gente vai voltar para a gestão de tempo, né? Não, mas isso é muito, muito importante, assim, essa questão é uma estratégia, né? O planejamento de tempo, planejamento de agenda, né? Como é que funciona? Como é que tu começa a tua semana? Tu vai fazendo o que dá na telha? Não tem como. A gente tem que sentar e organizar. Eu, geralmente, é no domingo que eu organizo tudo para segunda já começar. Então, assim, às vezes até eu preciso marcar alguma coisa com alguém e eu falo, não, na segunda-feira eu vejo como vai estar a minha agenda, porque às vezes eu tô esperando respostas de alguém para alguma coisa, e daí no planejamento, na gestão, tem o deslocamento. No caso da mulher, tem o tempo da produção. É isso aí. São vários fatores, né? E tem que considerar. Que tem que considerar. Então, não adianta, assim, tu encher a tua agenda de coisa e não conseguir cumprir. Então, né, para daqui um pouco ficar sempre naquela, desculpa, vou me atrasar 15 minutos, vou me atrasar 20 minutos, aí quando vê, tu não consegue fazer nada. E esse planejamento de postagens, ele é muito importante. E é uma coisa que demanda mesmo, ou às vezes não é nem... Eu tenho pessoas que fazem algumas coisas para mim, mas muitas coisas eu faço, porque tá na minha cabeça o tempo que eu faço para explicar as pessoas como fazem, tá contigo, eu já pego e faço, entendeu? Senão vai e volta 1000 vezes, sabe? Eu vou te dizer que, assim, até casualmente ontem, depois de quase 4 anos, ontem eu fechei um contrato com uma empresa porque eu não consigo mais. Sim. Entendeu? E como eu não consigo mais, eu tô fazendo como dá, eu comecei a olhar pro meu conteúdo e, na minha opinião, ele baixou um pouco a qualidade, entendeu? Então eu tô precisando de ajuda. O que eu fiz? Contratou. Levantei a mão e pedi ajuda.
Vou contar uma coisa aqui que ninguém sabe. Eu vou contar a primeira vez aqui, vou contar no episódio. Foda-se. Primeiro episódio do X-Talks. Convidei algumas pessoas, né? Enfim, eu fiz uma listagem até um número X, né? Porque eu sabia que no meio do caminho ia acontecer alguma coisa, que ou eu ia conhecer alguém, ou eu ia num evento e tal, que ia aparecer alguém relevante para eu convidar. Então, eu fiz um planejamento para 7 convidados dos 10 primeiros episódios aqui da primeira temporada. O primeiro convidado, eu fiquei sentado ali 2 horas esperando e ele não apareceu. E aí, sei lá que horário que a gente marcou, às 9h30, eu chamei, né? E aí, bom dia, tudo bem? Mandei uma foto brincando, a gente tá aqui, tudo pronto, te esperando. Assim mesmo, não fiz uma cobrança, nada. Ele visualizou e não me respondeu. Ai, que falta de respeito. E aí eu fiquei ali, aí o Vitor aqui do estúdio entrou, né? Ele viu, cara, fica tranquilo, isso aí é assim, não sei o quê. Não, mas eu tava de boa, sabe? Na verdade, eu vou te dizer que eu abri meu note e fiquei trabalhando. Sim, não, claro. Hoje em dia a gente trabalha de qualquer lugar, mas, né? Mas deixa eu seguir. Aí, eu cheguei em casa e todo coach tem uma coach, todo mentor tem uma mentora, né? A minha mentora é minha esposa, a Camila. Cheguei em casa e falei pra Camila, aconteceu isso aqui e tal. E ela, a culpa é tua. Eu, como assim a culpa é minha? Por que ontem tu não chamou ele e confirmou? Daí eu fiquei pensando, mas vem cá. Eu te convido. Tu diz que sim, eu te mando um invite por e-mail. Direto, vai pra agenda direto. Por e-mail. Cara, não. Eu disse, amor, desculpa, mas eu vou discordar de ti. Porque o que estava na minha mão eu fiz. Eu convidei com antecedência. Dei datas para as pessoas escolher. Ela escolheu a melhor data e horário que ela poderia ir. Eu mandei um invite, né, com e-mail direitinho, ele aceitou. Cara, a culpa não é minha. Mas por que eu tô te falando isso? Porque talvez, eu não sei, até porque ele não fala mais comigo, né? Sim. Ele não fala mais comigo. Sério? É uma pessoa importante aí da nossa sociedade. Mas enfim, não nem para me pedir desculpa. Tipo... Se cortaram relações. Cagou para mim, não sei por quê. Mas enfim, talvez ele tenha aceitado algum outro episódio, alguma outra tarefa, algum outro evento e não se deu conta. Pode acontecer, é claro que pode. Sei lá, se fosse eu, teria pedido desculpa, enfim. Mas isso aí vai de cada um. Não estou aqui para julgar a pessoa. Só quero te dizer que talvez, às vezes, a gestão de tempo ela vai fazer diferença para tu também não passar situações de tu abraçar coisas que tu não consegue entregar, sabe? Porque, assim, o empreendedor, eu sou empreendedor, eu trabalho sozinho, eu tenho um limite de braço, eu não vou conseguir abraçar a mesa aqui, não tem como, sabe? Então, eu preciso ter essa clareza também de dizer sim para quem, de fato, eu vou conseguir atender, né? Porque o cara, quando é empreendedor, tu olha ali a pessoa interessada, que vai dar negócio, tal, tu, legal, né? Receita para a empresa, não sei o quê, tá, mas... E a entrega, né? Porque a entrega, a pessoa que está contratando um serviço, ela tá apostando na entrega. Sim. E aí, como que é a entrega? É uma pessoa que não tem tempo, que não se organiza, que combina uma reunião e não vai. Então, a gestão de tempo, ela é muito importante para o empreendedor e principal, acho que é para todo mundo, mas para o empreendedor principalmente. Porque eu brinco até, né? Chegar atrasado era charmoso para a noiva. Mas hoje em dia, até as noivas, elas estão pontuais. Não, tu tem toda a razão. E o empreendedor, ele tem muito que ter... Ai, obrigada, Léo. Ele tem muito que ter essa disciplina com o tempo. Porque quando tu trabalha para alguém, tu, teoricamente, tem... Tu tem um horário para chegar, um horário para sair, tu tem ali as tuas tarefas para executar. Quando tu é empreendedor e tá começando, tu faz tudo. Então, tu tem que te organizar dentro para que tu consiga. As pessoas têm aquela doce ilusão de, quando eu empreender, eu vou trabalhar a hora que eu quiser. Vou ter tempo. Não, olha, pode até... Com certeza vai. Mas num primeiro momento a não ser que tu tenha uma super estrutura para já começar com pessoas trabalhando isso e aquilo, mas o empreendedor raiz que começa abraçando tudo, fazendo tudo, não tem tempo para nada. Trabalha praticamente 24 horas por dia. É uma construção, né? Porque assim, eu digo, eu sou apaixonado por praia, tá? Eu sou apaixonado por praia. Então o pessoal brinca comigo, né? Que tá um monte na praia e tal, mas, cara, eu tô na praia, mas quando eu tô na praia, eu tô atendendo online. Sim. Sabe? Eu organizo a minha agenda para eu seguir trabalhando. Só que, claro, tu estando na praia, bateu 18 horas lá, eu pego a minha raquetinha e,
vou jogar, entendeu? Coisa que aqui em Porto Alegre não é assim Sim. todos os dias, entende? Então, para ter essa questão de ter gestão de tempo, de poder ter uma qualidade de vida maior, ela vai estar muito atrelada ao teu resultado, né? Sim, e essa questão de tu ser um empreendedor nômade também, ela tá muito atrelada a essa gestão do tempo. Para te estar trabalhando da onde tu quiser, para, enfim, para conseguir ter os teus momentos de lazer, né? Mas tu falou assim, é muito engraçado que a gente tem que, de uma certa forma, sempre explicar. Tipo, tu tá na praia, daí parece que tu não tá trabalhando. Que nem eu, quando eu tô no salão, parece que eu não tô. Ou eu brinco, assim, às vezes, até quando eu vou colocar uns cílios, é um momento que eu paro e eu escuto uma palestra no YouTube. Mas, entende? Tu nunca fica lá sem fazer nada. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Eu não escuto mais rádio. Eu não escuto mais rádio. E vou dizer mais, lá em casa a gente não assiste mais televisão. Televisão lá em casa é só quando tem jogo do meu time. Se não, é Netflix, é Amazon Prime. A gente criou um hábito de desenvolvimento. Pô, esse ano foi a primeira vez que eu fui num evento Joel J aqui em Porto Alegre, e minha esposa foi junto. Cara, eu tava realizado que ela foi junto, sabe? Porque a minha esposa, ela é totalmente ao contrário de como eu sou. Ela é mais na dela, ela detesta a mídia social, ela não gosta. Ela é diferente. Mas eu consegui mostrar para ela o quanto é importante se desenvolver, talvez pelos meus próprios resultados. Que eu vou te dizer, Su, o Léo que o Fernando conheceu, não sou eu. Sim. Sabe? Porque quando eu me desenvolvi, a gente brinca, eu e o Márcio, que a minha mudança foi de 180 graus, entende? Então, eu queria trazer ela comigo. E quando ela foi, eu estava realizado. Sabe? Que legal que ela veio. Que bacana. Então, essa questão de ter essa maturidade para o negócio, para a gestão do negócio, ela vem com o tempo. Porque eu posso te dizer o seguinte, eu vou à praia e tal, fico lá, trabalho de lá online, mas são 4 anos que eu não tiro férias. Férias eu não tiro há 4 anos. Por quê? Porque às vezes eu fico 2 dias aqui, um ali, às vezes eu vou trabalhar não sei aonde, daí a sexta libera, daí eu fico final de semana. Mas férias, aquela coisa assim, negócio não vou seguinte, fazer nada. 15 dias, foda-se. Cara, não tem. Aonde eu vou, meu notebook tá comigo. A minha mochila eu tirei ali, agora ela saiu até sangue aqui, porque ela tá colada nas minhas costas aqui, porque eu tô sempre com o notebook. Sim. E a vida do empreendedor é essa, sabe? No verão passado, eu gosto muito de ir lá em Jurerê. No verão passado, lá em Jurerê, eu lembro como se fosse hoje. Tinha um cara que eu fiquei lá, a gente ficou acho que uns 20 dias. E tinha um cara que é muito engraçado. Eu fico ali em Jurerê, perto do 300 ali, que tem as quadras de beach tênis que a gente, né, obviamente fica ali, né? Pra eu poder jogar o dia inteiro. Tinha um cara que embaixo do guarda-sol, ele ia lá, jogava uma partida, tomava um banho de mar, abria o notebook e trabalhava um pouquinho. E trabalhava um pouquinho. Daqui a pouco ele ia lá, jogava uma partida, um banho de mar, voltava e trabalhava mais um pouco. Então, assim, eu tava olhando e tava pensando, pô, esse cara, ele tem uma empresa, porque ele não conseguiu se desprender, não conseguiu delegar, ou enfim, às vezes o cara está sozinho mesmo, mas o empreendedorismo, ele é sobre isso. E eu vejo que as pessoas, quando começam, têm essa ilusão, sabe? Não, agora aí eu vou fazer meu horário. Cara, quem faz teu horário são teus clientes. São teus clientes. Sabe? Eu, às vezes, atendo pessoas 9 horas. Não, são teus clientes e são teus boletos, né? Exato. Eu falo muito isso. Esses dias uma pessoa me chamou e disse assim, cara, hoje tô precisando aqui, tô vendo meu nosso plano aqui, preciso fazer tal coisa, tô meio desmotivado, me dá uma dica aí para me motivar. Eu disse, sabe teu escritório? Do lado aí tem 3 gavetas, né? Na gaveta de cima tem todos os teus boletos. Pega eles e bota em cima da mesa. Cara, não tem melhor motivação. Não tem melhor motivação. Porque é muito mimimi, sabe? Cara, tem que fazer. Tem que fazer. Eu falei aquele dia na palestra. Disciplina é fazer o que precisa ser feito quando tu não tá afim. Porque daí ali tu mostra que tu tá realmente dentro, entende? E isso é pra tudo, pra cuidar da saúde. Tu acha que eu gosto de acordar como eu acordo 6 e pouco pra ir correr? Cara, se eu pudesse ficar dormindo até meio-dia. Sim. Eu preciso, porque é minha saúde, sabe? Então, é pagar o preço. Porque lá onde eu quero chegar, lá onde tu quer chegar, que eu não sei aonde mas onde tu quer chegar, é o teu corpo que vai te levar. Como é que tu tá cuidando dele? Como é que tu tá cuidando da tua armadura, da tua fortaleza? Mais ou menos, tal. Pois então assim, tu tá trabalhando um monte, tu não tá cuidando da tua saúde, em algum momento essa fatura vai chegar. Vai chegar mesmo. E talvez ela chegue quando tu estiver na porta para entrar lá onde tu quer. Não é verdade? É verdade. Então, é importante esse equilíbrio também, sabe? Equilíbrio, exatamente. É corpo, mente... É isso aí. Tudo sã.
Perfeito. Perfeito, né? Mas é isso, Léo. Então, assim, essa vida empreendedora, ao mesmo tempo que ela é muito boa, porque eu gosto sempre de compartilhar os sucessos também, mas ela tem uma parte muito solitária também. Ela tem uma parte de renúncias, uma parte de dor, uma parte de tristeza, de insegurança, de medo, sabe? Eu sempre, tipo, eu vejo que as pessoas me veem como uma mulher forte. E eu sou uma mulher forte, mas eu também tenho as minhas fraquezas. Todos temos, eu já né? tive momentos de querer desistir, eu já tive situações enfim, de bater o desespero. Só que foram nas situações mais críticas que eu me desenvolvi e dei uma viradinha. Muito engraçado. Sabe aquela coisa na dor que a gente cresce? Sim. Então, assim, ó, literalmente, então, às vezes as pessoas vêm pra mim por conta de eu estar frente à Ágia, muitas mulheres vêm, nossa, Su, como é que tu consegue isso? Ah, porque eu tô passando por isso. Ah, porque eu tenho vontade de desistir. Ah, não, porque tá difícil. Mas é nesse momento difícil se tu tá passando por um momento difícil, é porque alguma coisa tu tem que aprender com ele. E às vezes são nesses momentos de desespero que surgem ideias que vão literalmente mudar a tua vida. Então, assim, eu sei que pode parecer horrível o que eu vou dizer, mas apreciem esse momento difícil, porque é aí que pode estar a sua virada de chave. Mas, Su, isso que tu falou é perfeito, porque eu sempre... É que quando a gente tá no meio do furacão, a gente não enxerga, né? Não, mas é que a ressignificação ela é muito importante, porque assim, qual foi o pior evento da vida do Léo até hoje? A morte do meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 30 anos, eu ainda jogava, e foi ali que eu decidi parar de jogar, ficar com a minha família e mudar minha vida. Que eu entrei na corporação e tal, e tudo aconteceu. Então, quando eu olho para a morte do meu pai, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Olha que louco. Que louco. Mas foi por quê? Porque ali eu assumi uma responsabilidade que talvez antes eu nunca tinha assumido sobre a minha própria vida, porque eu tinha a bengala de tê-lo ali. Entendeu? Meu pai foi meu melhor amigo, tenho lembranças maravilhosas e tá tudo certo. Mas aquele ponto lá, que poderia ser de dor, de tristeza, cara, ali virou. Ali, eu tô aqui hoje sentado conversando contigo, que talvez um dia eu te vi na televisão, porque naquele momento lá... Então, a ressignificação na pior merda que acontecer contigo, tenta aprender alguma coisa, porque é isso que tu tem que tirar dali. E não se vitimizar. Essa é a diferença. Porque as pessoas, elas gostam de colocar a culpa nos outros e nas situações para saírem da zona de conforto. No governo, na economia, em tudo. No meu chefe. Exato. Então, assim, essas pessoas que, em vez de se vitimizar, elas agem e tipo, não, agora é a hora da virada, são as pessoas que dão certo. Suno, quando começou a pandemia, o meu negócio cresceu 90%. Por quê? Porque eu já estava estudando em relação a entender mais sobre digital. Na verdade, estava fazendo um curso de marketing digital naquele momento. E aí eu tive um insight e comecei a fazer umas ações e deu certo. Então, a pandemia, para mim, foi maravilhosa, né? Perdão, né, de dizer isso, porque, poxa... Sim, mas eu quero dizer, em cima daquela dificuldade do cenário, né, eu consegui me reinventar. E eu recém tinha dado um passo, fazia um pouco mais de um ano que eu tinha dado o passo, e aí a coisa mudou de novo, e mesmo assim a gente conseguiu se virar e crescer e fazer o que tinha que ser feito naquele momento que talvez eu tivesse até sem saída, sabe? Então... Uma coisa que eu acredito que o empreendedor tem que entender, de fato, é que ele é um resolvedor de problemas. Nós somos solucionadores de problemas. É por isso que o empreendedor tem que estar lá todo dia correndo atrás com a sua empresa, tentando vender seu produto, seu serviço. As pessoas precisam entender que elas têm que gerar valor. Quando eu consigo gerar valor, aí não importa mais o preço. É verdade. Não é verdade? É verdade, é bem isso mesmo, gerar valor. Mas para isso existe uma série de construções que a gente tem que fazer no meio do caminho, né? Que é o processo. Que é o processo. Legal. Mas isso tudo, Léo, é bem interessante, assim, porque mesmo eu estando hoje numa posição que eu nunca imaginei que eu estivesse, mas que eu sou muito grata por todas as oportunidades que a vida me deu e as que ela não me deu, que eu criei também, sempre é um momento de eu contratar um coach, um mentor,
Sempre se desenvolver. Sempre se desenvolver. Então, não é porque eu cheguei no nível que eu gostaria de chegar que eu vou parar por aqui. Bem pelo contrário. Agora, porque qual que é a tendência? É tu atingir os teus objetivos lá de trás e tu estacionar. Só que daí, no momento que tu estaciona... Tu cai. Não, tu para. Só que a galera tá vindo aqui, né? Não, mas é que eu digo, em vendas não tem... em vendas não tem a linha... Não é linear, né? Ou tu tá crescendo... Ou tu, mesmo tu achando que tu tá estagnado, tu tá caindo, porque o teu concorrente tá chegando, subindo, né? Entendeu? Que legal, que baita papo, hein, diretor? Que baita papo. Su, que considerações finais, assim, foi demais, tá? De verdade, adorei. Já te admirava de longe, né? Vendo ali teu trabalho com os empreendedores. Mas estando ali no evento da AGE, vendo teu posicionamento, conversando contigo mais um pouco aqui, realmente tu és uma mulher muito bonita, mas tu é muito mais do que isso, né? E isso é o legal, né? E é legal que tu é generosa porque tu divide isso com as pessoas. Sim. Que legal. Deixa um recado para os nossos amigos aí que estão acompanhando o nosso episódio. Fala também das tuas mídias sociais, dos teus negócios, enfim, faz teu jabá aí agora. Gente, uma coisa que eu tenho para falar para vocês é que empreender liberta. A partir do momento que tu começa a empreender e tu te torna dona de si, ou dono de si, isso é uma coisa muito, muito importante. E quando tu é dono de si, ninguém te segura. Então, tu pode tomar decisões sem depender de pessoas, porque o financeiro ele influencia bastante nisso, então eu acho que empreender liberta, e o empreender não é tu largar tudo e tu sair aí por aí afora querendo empreender, é tu continuar onde tu tá e começar a empreender devagar, né? Então, tipo, sempre fazer as coisas com os pés no chão e com estratégia e planejamento. Com certeza não tem erro. Não é fácil, mas... é simples. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu vou dar a minha rede social, que é o Instagram, que é o que eu mais uso, é @surribeiroc. E na minha bio tem todos os meus outros negócios. Então, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a Suelen, designer de interiores, sobre moda couro, sobre beleza, enfim, tá tudo lá. E eu vou adorar ter vocês lá compartilhando, absorvendo um pouco do meu conteúdo. E é isso, eu adorei o convite, Léo, adorei o nosso papo também. E vou te esperar agora no meu podcast da AGEPOA, né? Que é o AGE Conecta, que é o empreendedorismo na vida real. Super aceito. Então já vamos marcar. Já vamos marcar. Obrigado de verdade. Também quero agradecer a Pronto Smart. Pronto Smart é o seguinte, ó, tu quer trocar teu iPhone? Leva lá teu iPhone seminovo, eles recebem teu seminovo, melhor avaliação de Porto Alegre e você paga a diferença e sai lá com o iPhone 14 lá e tal. Acabei de trocar lá, vai ter negócio com eles. Ótica Gravataí, 40 anos de mercado não é pouco, tá? E a Ótica Gravataí tem a matriz e a filial ali no centro de Gravataí. Além deles, eu tenho o HD Sports Complex, tá pensando em fazer um joguinho fut7, futevôlei, beach tênis, ou até mesmo precisa de um espaço para fazer uma festa, um churrasco, um aniversário, a nova HD, um novo conceito está esperando por você. E se você está pensando em trocar de carro, Via Moura Veículos, fala lá com o Miro. Olha, o Miro tem uma equipe... Bom, eu vou te dizer uma coisa. Se tu fosse lá no escritório da Via Moura, que foi, sem dúvida, Miro, eu tenho certeza que foi a Mariana Gobi que pensou tudo aquilo lá. É lindo, Mas lindo. Tu sabe que eu acompanho eles nas redes sociais. A Mari, linda, o Miro também. Ela esteve aqui. Que legal. Mari teve aqui. Não, a Mari é maravilhosa. Uma super empreendedora e uma boneca, né? Queridona. Nossa, foi muito legal. Tem que ver o nosso papo. E também, para fechar a Life Audiologia, né? Mais de 500 vidas impactadas. Saúde auditiva é importante, né? Pô, escutar, né? Tudo que o mundo te oferece aí faz muita diferença. Esse foi mais um episódio do X-Talks. Foi um prazer ter te recebido aqui, Su. Muito obrigado de verdade. Valeu, gente!